Hoje estamos em modo Blitzpierre, portanto vamos direto à conversa. Guerra no Irão, Estreito de Hormuz fechado e refinarias a explodir um pouco por todo o mundo. Pedro, o que é que se passa? Epá, é isso. Olha, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia. Lembrar mais uma vez, por favor, se gostam do nosso conteúdo, se estão contentes com aquilo que a gente faz, ajudem a espalhar, façam like nas publicações, façam like no YouTube ou no iVox, deem aos amigos, deem a conhecer, ajudem a espalhar a palavra. O que é que se passa? Bem, então, nós tínhamos aqui uma situação relativamente simples. Os Estados Unidos da América estavam a negociar com o Irão uma forma de evitar a guerra, ter ali uma situação minimamente normal entre Estados, e a coligação Epstein, nomeadamente os Estados Unidos e Israel. A Inglaterra para já ficou de fora, sendo assim o terceiro país mais nomeado. A 28/2 decidiu atacar o Irão durante as negociações de paz que havia com os mesmos. Portanto, extremamente fiáveis estas pessoas. Sim, gostei. Conta-me mais. Exato. Gostei, conta-me mais. Tem um ataque inicial até com bastante sucesso. Conseguem matar uma série de gajos da liderança militar e política do Irão. E aparentemente o plano era esse. Pronto, tu na sexta-feira bombardeavas, eles no sábado e no domingo estavam ali um bocado ai, e a tentar perceber o que é que vai acontecer, e depois, tipo, aí no domingo ou na segunda rendiam-se, tipo, peço desculpa e tal, não era isso que queríamos fazer, só que não. E o Irão continua a lutar e para já não se percebe sequer quais é que são os objetivos dos Estados Unidos. Primeiro porque o Trump tão depressa diz uma coisa, como se diz, como se contradiz, como tudo e mais alguma coisa. Os outros gajos que lá estão não são melhores, e quando estão sóbrios não são coerentes, bêbados ainda menos, e bêbados é frequentes, como se tem visto. Quer o Exet, quer o Kash Patel, então é caixão à cova. Portanto, mesmo os comunicados do Pentágono também não são claros, portanto, não se sabe muito bem o que é que aconteceu. Ou, aliás, qual é que é o objetivo, ou o que é que pretendem. Entretanto, a guerra também se alastrou ao Líbano, e Israel está a invadir o sul do Líbano, mais uma vez, a tentar. Eles acreditam que é desta. Não parece estar a correr muito bem, mas estão a tentar aplicar o mesmo modelo de Gaza, portanto é complicado, porque acabam por destruir tudo quanto é povoações e cidades. Vamos ver o que é que vai acontecer. Uma das coisas que já se tinha dado para perceber, e agora a NBC confirmou, os ataques do Irão, ou as retaliações do Irão, causaram muito mais danos nas bases dos Estados Unidos. Há fortes suspeitas que há bases que estão completamente inoperacionais, há outras que estarão muito danificadas e com muita dificuldade em funcionar. O que por si só é uma vitória estrondosa para o Irão, no sentido em que portanto, nós vamos ter daqui a umas semanas a final da taça entre o Torriense e o Sporting. Se aos 85 minutos o jogo tiver 0-0 ou 1-1, alguém tem dúvidas que é uma vitória para o Torriense? Tipo, é um bocado naquela, não é? É uma equipa meio, sei lá, acho que eles são da terceira divisão, ou o que é, nem tenho a certeza, e estão a empatar com um dos candidatos ao título no campeonato português. Dentro dos esportes de combate, eu tento imaginar um peso médio, qualquer tipo de luta, mas vamos ao boxe, com um peso pesado, e o peso médio não perde. Portanto, é claro que é uma vitória. E o mesmo se aplica, já agora também, fazer aqui um bocado, dar aqui o bico ao prego, o mesmo se aplica à Ucrânia, que há 4 anos que não perde com a Rússia, portanto, de momento é uma vitória deles. Os custos serão outros, será outra conversa. Mas é uma vitória, tipo, não há aqui como andar aqui a fingir que é outra coisa. Bem, o que é que isto nos interessa e porque é que a gente está aqui a falar disto? Ora então, Exato. vamos lá.
A 21 de Abril, o mundo já tinha perdido 550 milhões de barris de petróleo com esta brincadeirazinha toda. Ou seja, cerca de 7% da população, da produção total de 2025. Isto não foi logo percebido porque havia muitos barcos que tinham saído de lá, daquela zona, do Golfo Pérsico, e estavam em trânsito. Portanto, eles estando em trânsito têm combustível que vão entregar. Sim, ainda houve ali uma última remessa que ainda passou. Que deu para topar o buraquinho antes. Sim, é um bocado por aí. Mas calcula-se que a 20 de Abril os últimos barcos que atravessaram o estreito já chegaram ao Porto. Isto tirando aqueles que agora começaram a fazer ali uns acordos com o Irão para passar e pagam-lhes e eles deixam-nos passar. Porque depois os Estados Unidos os bloqueiam, portanto, boa. Isto, assim, estima-se, cerca de 20% do abastecimento global de energia já foi perdido. Já há uma série de países a começar a tomar medidas. 7 países que já estão em teletrabalho por tempo indefinido e 5 que já estão a racionar o combustível. Há outras medidas que estão a ser feitas, já se sabe, de sítios onde efetivamente se ficou sem gasolina. Às vezes países, como é o caso do Bangladesh, onde se sabe que tem estado muito complicado e há alturas em que simplesmente as bombas não têm mais combustível, apesar de haver filas gigantescas de pessoas, mas também partes do norte da Austrália, onde de volta não volta estão umas bombas que estão a secar. São zonas mais isoladas, mais distantes. Está complicado, mas tipo, a Austrália não tem o mesmo tipo de infraestruturas que tem o Bangladesh, não é? Aliás, a Austrália tem infraestruturas, o Bangladesh improvisa-se, é um bocado por aí. Depois, também há problemas com as produções de amónia e dos fertilizantes. Já tínhamos falado no episódio anterior que cerca de 30% da ureia e amoníaco usados no planeta passam pelo estreito. Exato. Portanto, os fertilizantes vão ficar mais caros, o preço do combustível vai ajudar a aumentar o custo de produção. Temos aqui um comboio de catástrofes neste caso. É mais outro comboio. Isto é só comboios ultimamente. Tirando na linha do Oeste que ainda está variada. Por causa da Cristina. Mas é isso mesmo. É uma série de coisas. Este ano está-se a preparar para ser um ano muito mau e muito difícil, principalmente no verão, que é quando estas coisas se vão começar a notar mais, principalmente a falta de fertilizantes. Porque se estão a faltar agora, isto é as colheitas que depois no verão estarão mais ou menos prontas. Eventualmente no início do outono. Mas é isso. E nessa altura é que vamos notar quantas coisas é que falham. Mas já lá vamos aos impactos porque isto não está muito bonito. Aquela zona também é uma região onde se produz 9% da produção mundial de alumínio, que interessa para tudo, desde latas de refrigerantes, eletrodomésticos, semicondutores, produção elétrica, bué de coisas. E o hélio, que é crucial para a produção de chips e semicondutores. Que não sei se lembram, mas já falámos aqui várias vezes com as sanções à China e a cena do embargo aos chips, a cena não está bonita para o nosso lado. Porque a China tem mercado e vende a outros. E tem um mercado interno gigantesco onde conseguem escoar perfeitamente os seus chips. O Ocidente não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém a quem comprar aquilo. Quer dizer, tem algumas na Coreia, tem alguns em Taiwan, mas acho que os dois somados são para aí 10 a 15% da produção mundial. Portanto, não está muito bonito. E se começa a haver mais problemas, ok. Lá se vão os telemóveis novos, lá se vão os carros novos, lá se vão toda uma série de eletrodomésticos, computadores, que não vão poder ser renovados porque simplesmente não há chips para os fazer. E se quisermos acrescentar, a produção de discos... Produção não, o custo de discos e memórias está a rebentar pelas costuras por causa dos data centers de inteligência artificial. Eles andam a gastar disso como se fosse
como se fosse, sei lá, pãezinhos quentes. Yeah. Portanto, mais uma coisinha para juntar. Isto não abona nada para nenhum dos lados. Não, não é? e, pá, e a consequência mais óbvia quando começa a faltar é que os preços vão aumentar, não é? Até não Sim. haver, não é? Porque quando não houver, pronto, aí é lixado, não é? Não há morangos para ninguém, ok, não compras, não comes. E morangos é um exemplo, não sei se vai ser os morangos a primeira coisa a arrebentar. Mas, Sim. mas aqui em termos disto tudo, é tudo a aumentar. Pá, e o pessoal agora está tudo a fazer uma certa corrida. As vendas de carros elétricos estão a aumentar mais. Portanto, o Irão está em conspiração óbvia com a Greta Thunberg e os grupos ativistas do clima para avançar a agenda escondida verde. Epá, e é isso, portanto, mas esses ainda estão mais dependentes de chips, porque a maior parte deles são altamente modernizados. Aquilo basicamente são um computador ou um iPad com rodas e cada vez mais autonomia. Epá, e pronto, os chineses vão continuar a fazer. O resto, pronto, acho que vamos ter que comparar aos chineses. Já se começa a falar na União Europeia, até o regime do Montenegro já veio dizer que se calhar também vamos ter que comprar novamente combustível à Rússia. Porque é inevitável. É inevitável. É isso ou... Pá, não sei. Se não querem ir passear no verão, pessoal, é uma escolha vossa. É na boa. Quase parece que o plano do Trump funcionou na perfeição, não é? Sim, pô, lá está, para o pessoal das paranoias, depois expliquem lá porque é que o Irão continua a ser mais ou menos aliado da Rússia e estão a estreitar laços, porque é que está-se a querer integrar nos BRICS, porque é que o Trump continua a tentar fazer guerra aos BRICS e a tentar golpear e alterar países que estão do lado dos BRICS, continua a tentar, apesar de dar bué de tiros nos pés, a tentar sufocar as linhas de comércio chinesas. Pronto, lá está, não é? É tudo xadrez a 50 dimensões. Pronto, a malta é que é limitada. Falando em paranoias, em aproximadamente 20 dias tivemos 10 acidentes, acidentes e incidentes em sítios onde há transporte e produção ou refinação de petróleo. O que, pronto, para quem quiser ser conspiranoico, é imaginar que o Irão tem operativos em todos estes sítios que vamos falar, ou os Estados Unidos, por uma qualquer razão, andam a sabotar as suas próprias refinarias, lá está, o xadrez a 50 dimensões, ou se calhar aqui uma coisa que vamos ver. Então, falando assim muito resumidamente, no início de abril, não consegui apanhar exatamente a data certinha, mas se calhar foi só falta de procura minha. Mas no início de abril, uma plataforma petrolífera no mar, na zona de Mumbai, ardeu. 10 trabalhadores ficaram feridos. A 15 de abril, a refinaria de Geelong, acho que é assim que se diz, na Austrália, também teve um incêndio. Este daqui é que é bem estranho. Mas isto também, eles estando todos juntos, é fácil daquilo arder. Mas a 22 de abril, 20 petroleiros que estavam atracados em Omalin, em Myanmar, não sei se é assim que se diz Omalin, incendiaram-se. Sabe-se que morreu gente. Não se sabe números. É Myanmar. Para além de terem 30 guerras civis a decorrer ao mesmo tempo, toda a gente sabe que Myanmar é um país extremamente transparente, toda a gente sabe bem a língua de lá e tem acesso às notícias e à TV de lá. Ou não? Portanto, não se sabe. Não se sabe. No meio desta confusão toda e um bocado por dor de cotovelo, a Ucrânia decidiu que era a melhor altura para atacar uma estação de bombeamento de petróleo de um dos oleodutos, Sim, oleodutos. Quando é petróleo é oleodutos, os outros são os gasodutos. Russo em Druzhba, que provocou, para além do incêndio e destruição, provocou um sério incidente ambiental. Portanto, temos aqui as duas guerras mais uma vez a conjugarem-se. Para terem ideia também, a Ucrânia foi aos Emirados Árabes Unidos e salvou erro ao Reino Saudita
a vender uma série de drones e mandou especialistas deles na interseção de mísseis e de drones para lá, para os ajudar. Portanto, isto há uma guerra do Ocidente contra os BRICS, por serem BRICS ou só por serem dos dois, portanto a principal instituição dos dois rivais ao Ocidente, a China e a Rússia. A Índia ainda não é, mas pronto, há uma tentativa de cerco e pá, vale tudo e as coisas andam de um lado para o outro e muito provavelmente estes países depois não, já estão a encher a Ucrânia de mais dinheiro para continuarem a guerra e depois vamos ver quais é que serão as restantes replicações e como é que isto vai continuar a ajudar-se. Bem, a 21 de Abril, um poço de petróleo em Nacogdoches, acho que é assim. Pode ser. Isto depois, pessoal, há de estar publicado no nosso Telegram a bibliografia e também devemos publicar no Instagram. Mas Nacogdoches é nos Estados Unidos da América e o poço de petróleo também teve uma explosão. A 1 de março, a refinaria de Esmeraldas, no Equador, também teve um incêndio. Em março e abril, portanto no final de março e início de abril, houve 2 fogos na refinaria de Olmeca, no México. No primeiro fogo, 5 trabalhadores ficaram feridos. Por último, a 19/4, uma refinaria da BP, perto de Seattle, nos Estados Unidos, também teve um incêndio. E estão aqui os 10 de 20 dias. Mas, entretanto, a 25 de Abril, nós estamos a gravar isto a 27 de Abril, já agora. Portanto, já houve mais um. A 25 de Abril, a refinaria de Salamanca, no México, teve um incêndio. Ou seja, sítios díspares e tudo neste período de pressão. Exato. Sobre... ou seja, sim, não querendo entrar em teorias de conspiração, mas parece, não é? Parece que há aqui um esforço concertado para entrarmos em algum tipo de crise energética forçada. Sim, é uma possibilidade, mas também há outra coisa que é... eu gosto, pelo menos eu gosto de ir por este caminho. Sei que não é assim um caminho muito popular, mas eu gosto muito de ir por este caminho. De momento há um estrangulamento num dos pontos de abastecimento. O que é que tu podes fazer? Aumentar a produção dos outros lados. Só que aumentar a produção numa coisa de petróleo, seja exploração, refinação, transporte, isto não é uma coisa que tu possas fazer tipo metendo mais uns contentores. Isto não é um bombeamento de água. Eu também não sei explicar isto muito bem, apenas me explicaram e eu consegui perceber a ideia base. Não consegui perceber muito mais do que isso. Mas numa estação de água, tipo, tu tens um poço, metes uma bomba que bombeia a água de um lado para o outro, vai por um cano e vai do ponto A, o poço, até ao ponto B, aquilo que tu quiseres. Sem grandes problemas. Se tu cortares um bocado de cano é só repor. Se ficar o cano entupido é pôr desentupidor. Epá, não há assim grande ciência. Há ciência, mas não há assim nada de especial nisto. Uma cena de petróleo é um conjunto de... imaginem daqueles tipo... Pondo mesmo ridículo, a Looney Tunes, uma série de laboratórios de química que estão todos perfeitamente equilibrados uns a seguir aos outros e quando falha uma coisa no outro, num sítio, o outro a seguir pode explodir. E é um bocado isto. Sim, e também deve haver a questão do refinamento que é diferente consoante a origem. Exatamente. Portanto, precisas de... Exatamente. Mesmo que tu aumentes a capacidade de produção de um dos lados, vais precisar... podes não ter capacidade de refinamento do outro. Exatamente. E, tipo, é um produto diferente, aquilo aumenta cada vez mais a probabilidade de haver acidentes. Ou seja, o que provavelmente vai acontecer, e isto não é futurologia, é só tendo em conta que neste curto espaço de tempo já houve tantos e continuam a haver, é que vão haver mais acidentes. Porque simplesmente não dá para só bombear mais para fazer face à escassez que há do outro lado. Era preciso... Todas estas cenas que aconteceram
Eu aqui tenho um filete, tenho um feeling, não consigo explicar mais isto do que isto. Para além dos radares dos Estados Unidos que ficaram completamente destruídos, os 3 radares ou 4, e são bilhões de dólares cada um e vão demorar anos a ser repostos, se é que são repostos, parece-me que a base da quinta frota americana, que é no Bahrein, aquilo se não está inoperacional, está muito perto disso. Aquilo levou com bué de mísseis logo no início. Mísseis e aviões, já se confirmou. E esta notícia agora desta semana da NBC confirma que os iranianos não estão só a mandar mísseis, os aviões deles estão a funcionar. A Força Aérea Iraniana está a funcionar e já fez vários bombardeamentos. Até já andaram a mostrar os caças na rua, não foi? Sim, também. Já fizeram aqui há uns tempos. Quando foi agora uma destas idas para o Paquistão, de uma das delegações deles, de repente estão 2029 a escoltá-los. Então, mas não estava destruído? Pois, se calhar o Trump é um mentiroso, mas só se calhar. E compulsivo. Ele e os gajos estão à volta dele. Portanto, estas coisas são tudo situações que vão levar, se calhar, décadas a ser substituídas se houver dinheiro e tempo e disponibilidade para. Porque se está a perder bilhões com esta brincadeira a gastar munições à maluca. Eu lembro-me de ver umas entrevistas com os ucranianos quando chegaram aos Emirados e ao Reino Saudita, e eles ficaram completamente abismados com a quantidade de mísseis que eram disparados para tentar acertar num míssil iraniano. E eles se nós fizéssemos isto já tínhamos perdido a guerra há 2 anos ou 3, porque tinham ficado sem mísseis. Portanto, é um bocado por aí, está-se a esbanjar material, está-se a esbanjar recursos, e eu não sei como, porque isto depois vai ter que ser pago, não é? E não vamos estar à espera que seja o Trump a sacar do bolso dele. Não sabemos onde é que isto vai ser sacado, e nós vamos ser dos que vão estar a pagar a fatura. Claro, como sempre, sim. Como sempre. Sim. Então, e para Portugal, o que é que o Montenegro está a fazer? A resposta é nada, mas o que é que o Montenegro está a fazer? O Montenegro está a fazer exatamente a mesma coisa que fez com a Cristina. Então é assim, há um problema. A gente atira dinheiro ao problema. O problema resolve-se. Pois admira-se. O problema admira-se não ficar resolvido. Não é? Exato. Não é? Como assim não ficou resolvido? Claro que ficou resolvido, não é? Tu atirei dinheiro. Não é? É como Sim, até agora parece não haver nenhuma medida concreta sem ser ou baixar o imposto, ou baixar o IVA. É baixar o imposto, baixar o IVA. Há um estudo de apoios para os produtores agrícolas. Portanto, vão-lhes dar dinheiro. Ok, tudo bem, tu tens mais dinheiro. É isso que vai fazer com que o fertilizante apareça magicamente do chão? É isso que vai fazer com que o Estreito de Hormuz fique aberto? Pois, não podemos simplesmente andar a financiar ad eterno a agricultura. Exatamente. Ou mudamos a forma de fazer agricultura. Sim. Mas isso também não é fácil. Só dar aqui uma noticiazinha da ONU, da FAO, Food and Agriculture Organization, que já estava a alertar neste mês que os fertilizantes já aumentaram 15 a 20% internacionalmente, sendo que especificamente a ureia que vem do Médio Oriente subiu 19% e a do Egito 28%. Nós temos algum arcabouço financeiro, não é? Nós não sendo mesmo o coração do império, mas estamos lá perto para aguentar este tipo de aumentos. Por isso é que o regime do Montenegro e tantos outros estão a fazer exatamente o mesmo, que é tirar dinheiro ao problema, e pode ser o mercado resolve depois, porque o mercado magicamente vai fazer aparecer os fertilizantes. É a mão invisível. Não sei onde é que a mão vai bater, mas vai, pronto, cenas. Mas isto não vai resolver nada. Mas pronto.
Há uma ideia muito inteligente que já começou a ser propagandeada nos canais de propaganda europeus, nomeadamente o Euronews, que é: vamos fazer um reforço da agricultura biológica e regenerativa, que eu sou completamente a favor, aliás, digo desde já, acho uma ideia brilhante. Mas são 2% até agora das explorações agrícolas europeias. Como é que vão passar a ser 100% ou 80% até dezembro? Como é que se vai fazer essa transição? Deve ser magia. Mais uma vez, crias uns fundos, as pessoas candidatam-se, atiras-lhes dinheiro e depois, quando não acontecer nada, crias uns fundos, atiras dinheiro, depois, quando não acontecer nada, então crias mais uns fundos, atiras mais dinheiro e vamos estar nisto. Mas tínhamos fé. Exato. Tínhamos fé que pode ser. Sim, o liberalismo é uma profissão de fé. Eu estou farto de dizer isso. Ou começo a repetir. Mas é uma profissão de fé. Tu acreditas, tu tens fé, como quando vais à igreja e rezas e esperas um milagre. Pois. Aqui a todos nós, uma coisa que já... Diz. Não, estava a dizer que queria dizer, se estivesse a pensar mudar-te para o campo, olha, se calhar é a altura ideal, aproveita uns fundos europeus ou qualquer coisa do género. E vai dedicar-te à agricultura com cocó de burro, que é muito bom. Por acaso é, porque eu já experimentei. Aqui há uns anos estive metido numa cena dessas de hortas e não sei o quê, e a malta até usou vários composto e estrume de animais. E sim, faz as plantas crescerem bastante mais, não tanto como as orelhas e não sei o quê, mas o resultado funciona. Bem, a 23 de Abril é publicado pela DECO um estudo comparativo que indica que pela 7ª semana consecutiva aumentou o cabaz alimentar. Desde janeiro, portanto, e estamos a falar da altura das tempestades, a altura daquilo que nós falámos no episódio anterior, já aumentou quase 8%. Nos últimos 4 anos foi quase 40%. Ou seja, quase mais de metade daquilo que era. Sim, ao passo que o salário mínimo nem de perto teve um aumento tão grande. Nem nada que se pareça. Nem o mínimo, nem o médio, nem nada. Por isso é que a gente... toda a gente está-se a começar a queixar, não é? É só falar com as pessoas. Isto não é preciso grandes estudos, é um bocado de falar com as pessoas vão ao supermercado e está tudo cada vez mais caro. E sim, estamos a falar do supermercado. O problema é que podemos esperar isto, não sabemos durante quanto tempo, mas... Pelo menos já até ao fim do verão. Até ao fim do... E se calhar até à próxima fase de plantio, provavelmente... Sim, depende do tempo que a guerra durar. Não vamos ter nada de bom. Quanto mais, cada mês que a guerra durar mais, é só incrementar exponencialmente os nossos problemas. Seja de comida, seja industriais. O que é que acontecerá se tu comprometeres a próxima campanha? Para o ano que vem vamos ter falta de produtos alimentares, basicamente. Sim, pode não ser todos, pode não ser... mas alguma coisa vai falhar. Alguma coisa não vai estar produzida a tempo. Nem que seja, sei lá, os mirtílios ou a couve galega, mas alguma coisa vai falhar de certeza. Sim, eu diria que são mais as produções em massa que dependem demasiado da fertilização dos campos, porque eles acabam por ficar muito saturados, não é? Saturados, não, ao contrário, ficam sem nutrientes, portanto... A produção de forragens para animais, e depois não falta nenhum dos produtos hortícolas, mas se for preciso, começa a falhar ou a faltar a carne de vaca, a carne de ovelha, o peixe, porque entretanto também ninguém consegue ir para o mar, não há combustível. Portanto, sim, pode ficar caro o suficiente para não compensar. Não vais ao mar, exatamente. Ir ao mar. Não é? Vais ao mar fazer o quê? Perder dinheiro com o que gastas de combustível? E lá está, qual é que vai ser a solução? Mais uma vez, atirar dinheiro ao problema. Como se mais uma vez, atirar dinheiro... Parques a remos? Olha, vá, tudo a remar agora. Um programa de remo.
Vou voltar outra vez a aprender a fazer velas e a navegar a Belina. Olha, isso é que era bonito. Em relação... Os cargueiros, se calhar, os cargueiros podiam começar a andar a velas, não é? Há aí umas ideias muito parvas de fazer umas velas todas XPTO, cheias de tecnologia e painéis solares e não sei o quê, para ficar estupidamente caro uma coisa que era estupidamente simples, que é meter um pano e pronto, já está, não é? Uma coisa que me irrita particularmente, mas isto é mesmo pessoal, eu sei que sou eu que tenho aqui um problema, mas a gente, e não somos só nós, isto acontece um bocado em todos os países, pelo menos onde já estive, o pessoal é sempre naquela. No nosso país é sempre tudo pior do que nos outros todos. Nós somos sempre os mais burros, os mais atrasados, os com mais problemas e... Portugal aumentou o preço de combustível entre fevereiro e março 13,5%. No entanto, este aumento foi inferior a países como Alemanha, França, Espanha, Luxemburgo e Suécia. Mas a Espanha é mais barato. Pois, porque já era. Eles aumentou mais, estão-se a aproximar mais de nós e do nosso preço, mas partiram de uma base muito mais barata. Portanto, ainda tem espaço até chegarem ao pé de nós. Curiosamente, no meio disto tudo, os preços não, as vendas de gasolina e gasóleo aumentaram respectivamente 19% e 25% no mesmo período de tempo. Ou seja, não só está mais caro, como o pessoal, mesmo estando mais caro, está a consumir mais. O que levou, por exemplo, numa notícia do dia de hoje, a dizer que a Galp disparou os lucros trimestrais em 41%. Nos primeiros 3 meses, estamos a falar de um valor de 943 milhões de euros. Mas depois, estes subsidiodependentes e parasitas, que não têm outro nome, vêm dizer que quem tem que fazer coisas para baixar os preços não são eles. Porque eles... já imagina o que é. Em vez de fazerem 943 milhões de euros de faturação, faziam 700 milhões. Já viste? Iam parar à falência. Ficavam pobres, na rua, sem abrigo. Coitadinhos. Então quem tem que baixar é o governo. Quem tem que baixar é os impostos, porque os impostos é quem encarece a gasolina, não são eles. Eles definem o preço final. Eles é que definem qual é que vai ser o valor, a margem de lucro e tudo e mais alguma coisa. Mas aparentemente isto não existe, isto não acontece. Isto é irreal. O que é real é que sobre este valor há um imposto de uma percentagem que, salvo erro, é fixa e depois vai sendo ajustada conforme os decretos-leis. E isso é que é muito mau. Porquê? Porque lhes está a tirar dinheiro a eles. Não é por mais nada. Eles mesmo com estas coisas todas e com as reduções no ISP e não sei o quê, eles continuam a bater recordes de dinheiro. Eles não estão a perder dinheiro em lado nenhum. Nem nada que se pareça. Por isso é que alguns países já andam a flutuar a ideia de controlar os preços. E acabou. Porque se os privados não sabem fazer e são incompetentes, mais ou menos confere, então tem que vir alguém com um bocadinho, tem que vir adultos à sala e pôr limites. Porque as criancinhas mimadas não sabem ter limites. E até me seriam capazes de convencer se dissessem o preço mantém-se, mas a margem de lucro das gasolineiras baixa, os impostos para o Estado é que vão ser mais altos e esse dinheiro é que vai ser usado então para ajudar as áreas onde seja necessário, né? A agricultura, pesca, o que é que seja, para manter a economia a flutuar de alguma forma. Se calhar até me conseguiam convencer assim. E talvez fosse um desincentivo para as pessoas que não precisam de andar tanto de carro, deixarem de andar tanto de carro. Não sei. Sim.
Poderia ser uma forma de financiar. Aliás, o combustível também é ao preço que é, porque é subsidiado pela indústria toda, aliás, pelos múltiplos governos dos países produtores, inclusivamente os Estados Unidos, o Reino Saudita, etc, etc. E eles não fazem grandes negócios com o dinheiro deles, não é? Eles estão sempre de bracinho estendido, porque o mercado é livre e o governo não pode interferir, porque o governo e o Estado é sempre ineficiente. No entanto, quando os privados têm uma constipaçãozinha nos preços, é sempre o Estado que lhes dá dinheiro. Como é que o Estado, sendo incompetente, é quem tem sempre dinheiro e os privados, cada vez que perdem 1 milhão, afinal estão quase na falência? Pois isto, tipo, não há argumentação possível para isto. Há muitas horas e muito tempo e muito investimento em propaganda. E a malta ouve. E não sei quantos especialistas e não sei quanta gente a dizer o mesmo e a repetir a mesma informação. E como é óbvio, isto funciona. Se a propaganda não funcionasse, ninguém investia nela. E, no entanto, toda a marca que é marca, desde o ténis ao detergente da roupa, toda a gente investe milhões nela. É porque aquilo funciona. Mais boas notícias. Tens mais? Temos mais, ainda há mais. Há milhares de voos já a ser cancelados. Só a Lufthansa cancelou 20 mil voos de curta distância até outubro. Porque não há combustível para os aviões. O tal do jet fuel. Porque se disseres em inglês, soa melhor. Isto é como tudo, não é? Tipo, pronto. Já não se pode ter expressões na própria língua. Se fosse em português do Brasil, aqui del rei, não é? É português, mas é com um sotaque diferente, então não se pode falar. Mas em inglês até parecemos mais brancos, ficamos assim logo mais clarinhos e loiros todos, é uma maravilha. O que é que isto implica? Implica que vai haver menos gente a viajar para um país que está tão dependente, porque assim se fez, por decisões políticas de PSD, PS, CDS e outras pelo meio. Este país tornou-se ultra dependente do turismo, que é a grande aposta, não é? A grande aposta dos governos é o turismo, portanto, e foi assim, no governo da geringonça, não deixou de ser. Portanto, acho que ninguém consegue fugir com o rabo à seringa a este problema. O que é que vai acontecer quando o pessoal não vier para cá viajar? O que é que vai acontecer aos alojamentos locais, aos hotéis, aos restaurantes? Eu não sei, mas posso tentar adivinhar. Então, o regime do Montenegro vai-lhes atirar dinheiro para cima. Pois. É o que vai acontecer. Portanto, está na altura de abrir um AL, é isso que estás a dizer? Olha, é uma boa altura. E depois candidatas-te ao subsídiozinho. Este o subsídiozinho para o pobrezinho. Estamos a tornar um podcast de literacia financeira. Exato. Já que... Pronto, ao menos que sejamos úteis para alguma coisa. Não, mas é assim um bocado... É um bocado triste, mas é isto mesmo, não é? Porque tu tens cada vez mais, então o centro de Lisboa, e mesmo o centro do Porto, apesar do centro do Porto não estar tanto, o centro de Lisboa está verdadeiramente impossível, com a quantidade de turistas e com a quantidade de negócios orientados exclusivamente para os turistas. Vão-se readaptar, não sei se vão. Mas isto não augura nada de bom, sendo que principalmente Portugal, para além do turismo e para além da falta ou da possível falta, escassez, aumento de preços dos alimentos, de repente tens uma das fontes de rendimento do país, que é parva, já agora, sublinho outra vez, é parva, dependermos do turismo, porque isto do turismo é de modas, e para o ano podemos deixar de estar na moda e lá se vai tudo.
Pá, e vamos ter muita gente à rasca com os seus negócios, com o seu restaurante, com o seu barzinho, com o pessoal que tem o alojamento local, apesar de não concordar com isso, mas consigo compreender que as pessoas que o estejam a fazer se calhar vão ficar entaladas. Não se avizinha assim nada de fixe. Já agora em relação aos turistas, só dar aqui uma chega, aqueles influencers todos que estavam no Dubai, foi até começarem a voar os primeiros drones contra cenas lá no Dubai. Está-se tudo a pirar, à espera de se pirar ou já se piraram. O Dubai, eu tenho muitas dúvidas que no fim disto tudo o Dubai consiga atrair aquela gente toda que lá estava a fazer TikToks e Instagrams e influencers disto e daquilo. Porque até o que se começa a ver é que já andam à procura de outros sítios. Já vi tipo cenas sobre a Indonésia, sobre Angola, salvo erro, por onde o pessoal está a tentar fugir por ser barato e não vão voltar para os Emirados. Até porque os Emirados vão ter que estar a reconstruir uma série de coisas que ficaram sem elas, não é? Então, está na altura de começar a mandar a Wagner para o sítio onde os influencers vão agora. Começar a criar algum terrorismo. Um grupinho jihadista. Pode sempre formar-se e pronto, olha. O pessoal mas quer dizer, essa situação do Dubai, os Emirados, etc., faz com que o país esteja um bocado cada vez mais interessado, se calhar, na paz. Os Emirados não. Os Emirados estão mesmo numa de que... os Emirados já há aqui há algum tempo que estão enterrados até às orelhas com Israel. E os Emirados, para além disso, começaram a fazer uma disputa com o Reino Saudita sobre uma série de zonas influentes ali à volta. Inclusivamente Somália, Sudão, no Iémen, assim de memória é o que me vem à cabeça. E têm estado a interferir nas guerras e cada um agora está a apoiar o seu lado. Provavelmente também estão agora houve um ataque brutal ali no Mali da Jenin, que é mais um grupo da Al-Qaeda, mais um grupo de islamistas. Não me admirava que os Emirados estivessem metidos nisso. Não sei se estão ou não, estou só a dizer que não ficava admirado quando se soubesse que afinal estavam. E boa parte, portanto, os Emirados não produzem, tirando petróleo, aquilo é como o Reino Saudita. Há uma família real que tem estudos, mas essencialmente é só para os ocuparem quando são jovens. Vivem todos de fundos do governo, alguns têm as suas empresas ou têm cargos nas empresas estatais, como a Aramco, que é a maior petrolífera do mundo e é da Arábia Saudita. Não sei se é a maior, mas salvo erro é que tem mais dinheiro. E vivem disto. Fazem festas, são uns inúteis, porque esta gente, tipo, porque é que tu há de estudar e preocupar-te em estudar e aprender coisas quando tu sabes que vais ter um alta cargão na empresa do papá, do tio, do avô, e a única coisa que tens que fazer é aparecer lá de vez em quando e ires a umas fotografias. Vais-te esforçar para quê, meu? Qual é o objetivo? Nenhum. Portanto, esta gente não tem incentivo nenhum, portanto, e são estas as pessoas que estudam até cargos universitários, até porque o resto da população, os médicos são os expats, portanto são migrantes europeus, americanos, alguns da Ásia, mas portanto pessoas com qualificação que, pronto, até só por isso depois nota-se no nome, não é? Não são migrantes, são expats, é diferente, são expatriados. Sim, é claro. Não é? Tipo, não vamos misturar com a ralé, não é? Que nojo. Claro. Ali com os paquistaneses cheirar a refogado com horror. Como é que isso é possível? E depois tens isto, tens paquistaneses, bangladeshis, eles tendem ali a preferir pessoal muçulmano. Mas tipo, gente a viver em condições absolutamente miseráveis, com os patrões a terem o teu passaporte como refém, tipo, podem-te matar e matam, e já houve casos
denunciados de pessoal morto, abusado, maltratado, porque pronto, tens propriedade, és tipo um semi-escravo. E pronto, azar o teu. Portanto, é este o tipo de sociedade que estamos a falar. Como é que eles vão fazer, seja lá o que for, não sei. Não sei. Eles estão numa de que, para manterem-se como estão, querem continuar com a guerra. Os outros, aparentemente, não estão assim tão interessados. De momento, assim, os que estão mais do lado da coligação Epstein é os Emirados e a Jordânia. O Iraque, inclusivamente, aqui há umas semanas, fizeram um comunicado que os americanos têm que evacuar todas as bases do Iraque. Está-se a preparar uma eleição em que vão voltar, ou suspeitas, não há sondagens que apontam para aí, que vai voltar para o poder pessoal mais pró-iraniano. O Trump, inclusivamente, já veio mear para a televisão. Vocês não devem fazer isso, senão a gente manda-vos bombas. A gente fica muito sangrado. Aquela gente também ofende-se com tudo, meu. Tipo, nunca vi flores de estufa maiores que o pessoal da extrema-direita. Tipo, tudo é... Vocês estão todos contra nós. Não, coitadinhos de nós, vocês oprimem-nos. E um gajo fica naquela do... Não, bacana. Tipo, não é nada disso. É o Iraque, somos um país diferente. Portanto, nós vamos eleger o nosso governo que achamos que é melhor para nós. A Síria queria estar muito mais do lado dos Estados Unidos, mas não tem como, porque a realidade é essa. Israel destruiu-os de tal maneira, com aqueles bombardeamentos a seguir, a eles serem libertados da tirania horrível do Assad, para terem a democracia vibrante, pujante da Jabhat al-Nusra, portanto da Al-Qaeda. Como toda a gente sabe, é um grupo de barbudinhos muito mais democrático do que todos os outros. Pessoas dadas ao diálogo, à negociação, não são fanáticos, cortam cabeças. Não, por acaso até há uns vídeos deles a fazer isso, mas ficou tudo no passado. Sim. Tipo a semana passada. Não espera. Pronto. O Líbano, o governo do Líbano, aparentemente está cheio de vontade de fazer guerra ao Hezbollah, mas não tem meios para o fazer. Portanto, faz uns comunicados, tipo, meninos marotos, não se ataque a Israel, são os feios. E pronto, é por aí. Um dado interessante não tem sido quase falado nas notícias. A Somália entrou na guerra. A Somália disse que ia proibir tudo o que fosse barcos ligados a Israel de passar por ali, e no espaço de 5 dias pelo menos 2 barcos já foram atacados. Apreendidos. Não. Desviados do rumo. Pronto. Exato, enganaram-se, perderam-se. Ali foram lá uns senhores simpáticos, que por acaso estavam armados, porque pronto, ali o pessoal faz a pesca da AK-47, não é? Assim, estão lá os cardumes, tu disparas assim uma rajada e está a andar. E pronto, e ajudaram-nos a ir para a costa, para Porto. Não é só para ajudar, são bons samaritanos. E ao mesmo tempo Israel reconhece a Somalilândia, não é? Exatamente, por isso é que a Somália está ligeiramente irritada com Israel. Não estou a ver porquê, não é? Não. É uma situação sem o mínimo de provocação. Aliás, Israel tem o direito a defender-se e a existir. É o único país do mundo que aparentemente tem, mais nenhum tem. Portanto, é um God-given right, não é? Exato, há 3.000 anos. Estava lá num livrinho, há 3.000 anos. Mais nenhum país tem direito a defender-se. Todos os outros, quando se defendem, é nomes feios. São fanáticos, são terroristas, são radicais, mas não podemos impedir um país que foi inventado em 1948 de existir, porque em 1947 não existia sequer, e em 1920 nem ninguém se lhes passava pela cabeça, ou se calhar passava pela cabeça de meia dúzia de iluminados como os gajos do ADN de hoje em dia. Só que estes eram maluquinhos que conseguiram levar a deles avante. E é isto. Estamos aqui quase a chegar a 1 hora. Considerações finais.
Epá, como no outro programa, citar outra vez o Envarocha. Epá, isto até agora foi mau, mas vai ser bem pior. E era muito bom que esta guerra acabasse o mais breve possível. No entanto, não me parece. Toda a gente, tudo parece que esta semana vai voltar a haver disparates. Disparates não, vai voltar a haver bombardeamentos. Eles já estão a ver de alguma forma os grupos iraquianos para o Irão já têm disparado alguns mísseis, principalmente contra a base de Erbil, no norte do Iraque, no Kurdistão iraquiano. Está a haver estes desenvolvimentos. O Hezbollah continua a atacar, ou aliás, o Hezbollah continua a defender-se da invasão israelita, e continua-lhes a acertar nas tropas. Não sei, eu acho que este ano vai ser mesmo muito a mal. E nós vamos começar-nos a perceber disso de uma forma ainda mais intensa, se calhar nos próximos 2 a 3 meses. Isto se nada mudar, entretanto. Obrigado por terem ouvido. Isto é só boas notícias. Pode ser que para a próxima falemos de coisas animadas. Coisas animadas, tipo cãezinhos feitos por aí a cantar ópera, sei lá. Olha, gatinhos a salvar bebês. Isso é que é. Bem, pessoal, olhem. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Boa sorte. Boa sorte.